Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom dia, bom domingo a todos. Vamos ouvir hoje a palavra de Deus. Iniciemos a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, 15º domingo do tempo comum. A liturgia nos apresenta o Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo do 25 ao 37. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhes tudo, espancando-no, e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, com muita alegria que hoje nós recebemos a palavra de Deus em nosso coração, que é fonte de cura e libertação. Nós ouvimos o Evangelho chamado do Bom Samaritano. A história que Jesus nos conta, ela não somente aconteceu há 2000 anos atrás, naquela parábola expressada por Jesus, mas acontece em todos os tempos, acontece nos dias de hoje. Então, o Evangelho nos sugere essa vida plena que está já determinada nos ritos, nos mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Por isso que Jesus, como exemplo, nos apresenta esse herege. O samaritano era considerado uma figura herégica, um infiel, segundo os padrões judaicos. Mas esse samaritano é capaz de deixar tudo para estender a mão a um irmão caído na beira do caminho.
E a ordem de Jesus: vai e faz o mesmo. Jesus está a caminho de Jerusalém. Jesus está dizendo aos seus discípulos que o reino de Deus está próximo. Está aproximando do fim da sua vida, e ele, de maneira pedagógica, ensinou os seus com essa parábola. Para assim percebermos, irmãos e irmãs, que a graça de Deus está no coração de cada um, de todos os seres humanos. E para entendermos melhor esta parábola, é importante saber que existia uma rivalidade, um conflito entre os samaritanos e os judeus. Historicamente, a divisão começou quando, em 721 a.C., a Samaria foi tomada pelos assírios e foi deportada cerca de 4% da sua população. Na Samaria instalaram-se colonos assírios que se misturaram com a população local. Para os judeus, os habitantes da Samaria começaram então a paganizar-se. E essa relação ela foi se deteriorizando cada vez mais. E teve um marco também importante no regresso do exílio. Os judeus então recusaram a ajuda dos samaritanos para a reconstrução do Templo de Jerusalém no ano de 437, segundo Esdra 4, de 1 a 5. E eles denunciavam os casamentos mistos que os samaritanos praticavam. Em contrapartida, os judeus tiveram que enfrentar a oposição dos samaritanos na reconstrução da cidade, segundo Neemias 3, 33 e 4, 17. No ano de 333 a.C., houve um novo elemento de separação. Os samaritanos construíram um templo no monte de Garizim. No entanto, esse templo foi destruído em 1128 a.C. Portanto, irmãos e irmãs, vemos esta realidade. Os judeus desprezavam os samaritanos por serem uma mistura de sangue israelita com estrangeiros e consideravam-nos herege em relação à pureza da fé já vista. E os samaritanos pagavam aos judeus com desprezo semelhante. E a pergunta do mestre da lei de um judeu é: o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Amar a Deus e amar o próximo. Eis aí o resumo dos mandamentos, citado em Deuteronômio 6:5, no que diz respeito ao amor de Deus, e Levítico 19:18, no que diz respeito ao amor ao próximo. Interessante que até aqui está tudo ok. Porém, a dúvida do mestre da lei era: quem é o meu próximo? Essa era uma questão pertinente naquele contexto. Naquela época, os mestres de Israel discutiam precisamente quem era o próximo. Porém, havia um consenso entre todos de excluir o próximo, os inimigos. De acordo com a lei, o próximo era apenas um membro do povo de Deus. Temos aí algumas citações, como Êxodo 20, 16 e 17, 21, 14, versículo 18, 35, Levítico 19, 11, 13, 15 e 18. E para explicar essa perspectiva, Jesus conta a parábola do bom samaritano. A parábola situa-nos nessa estrada de cerca de 30 quilômetros entre a cidade santa de Jerusalém e o oásis de Jericó.
E na época de Jesus era uma estrada muito perigosa, cheia de bandidos armados. Então um homem não identificado, porque não se diz a raça, de onde que ele era, de qual religião, foi assaltado pelos bandidos e deixado quase morto à beira do caminho. Trata-se, no entanto, de um homem ferido, abandonado, necessitado de ajuda. E pela estrada passaram sucessivamente um sacerdote, que era aquele homem que conhecia a lei e que exercia funções litúrgicas no templo, e um levita, que era ligado à instituição religiosa judaica e exercia também funções litúrgicas no templo. Os dois passaram adiante e não sabemos o motivo, talvez o medo de enfrentar a mesma realidade, ou as preocupações com as leis que impedia de tocar um cadáver, ou a indiferença do sofrimento alheio, ou outras coisas que nós não sabemos impediram aqueles dois homens de parar e ajudar aquele sofredor. E pela estrada passou, finalmente, um samaritano. Trata-se de um desses que a religião tradicional de Israel considerava um inimigo, um infiel, longe da salvação e do amor de Deus. No entanto, esse samaritano parou e, sem medo, socorreu, até enfrentando riscos, aquele homem, cuidou de suas feridas e o salvou. Levou com a sua montaria a uma hospedaria e ali tratou de suas feridas, deixou 2 moedas, que a tradição nos diz que está ali, os sacramentos mais importantes que nós temos, que é o batismo e a Eucaristia. E assim, irmãos e irmãs, Deus faz conosco. A Igreja é essa grande hospedaria que cuida de nós. E a palavra de Deus que arde no nosso coração é, respondendo à pergunta: quem é o meu próximo? O próximo é qualquer um que necessita de nós, seja ele inimigo ou amigo, desconhecido ou conhecido, de qualquer raça, lugar, nacionalidade, a todos aqueles que se encontram caídos na vida, que necessitam de levantar-se da ajuda do nosso amor. E tenho certeza que a pergunta que você e também eu faço é a mesma daquele homem, daquele levita, ou melhor, o mestre da lei, que diz: o que devo fazer para ser feliz? A resposta está aí, muito clara, dada por Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Jesus deixa muito claro que se nós colocarmos Ele como o primeiro da nossa vida, das nossas necessidades, daquilo que nós fazemos e somos, e amá-lo, Jesus, amar o irmão, nós alcançaremos a felicidade. E queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de podermos contemplar a sua graça, o seu amor em nossas vidas, nessas 2 coordenadas fundamentais da nossa existência. Aquela coluna da cruz vertical que estabelece a nossa relação com Deus e a horizontal que estabelece a nossa relação com os nossos irmãos. Jesus, diante da Tua presença, nós te agradecemos e nós te louvamos
e pedimos que o Senhor nos ajude nessa missão de podermos amar não somente aqueles que nos amam, mas também os nossos inimigos, rezando por ele e cumprindo o seu mandamento e fazendo como o Senhor fez na cruz, diante de todo aquele sofrimento. O Senhor olhou para aqueles que o maltrataram e disse ao Pai: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem um bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno deste nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.